Bem, agora nós vamos falar sobre as obrigações em relação aos EPIs. Tanto o colaborador quanto o empregador possuem responsabilidades específicas para seguir com a utilização correta dos EPIs. Então vamos dar uma olhadinha? Bem, o empregador possui algumas obrigações, vamos vê-las. A primeira delas é adquirir o EPI ou o EPC adequado para a atividade, tá bom? Então assim, se você faz trabalho em altura, você tem que utilizar um EPI correto para trabalho em altura. Se você vai fazer uma atividade elétrica em espaço confinado, você precisa adquirir um equipamento compatível com essa atividade. Então, quem vai fazer essa aquisição e como vai ser essa aquisição? Né? Quais serão os escolhidos? Quem vai definir isso é o empregador com a equipe de segurança no trabalho. Não cabe a você pensar nessas coisas, tá bom? Outra atividade, né, obrigação do empregador, seria orientar e treinar o colaborador sobre a maneira correta da utilização do EPI que ele está te fornecendo, tá bom? Então você não tem obrigação nenhuma de saber exatamente como é o uso, porque pode ser o seu primeiro emprego na área, né? Então o seu empregador vai te orientar como fazer isso, tá bom? Outra obrigação dele é exigir o uso, tá? O seu empregador está te dando um EPI ou um EPC para que ele seja utilizado, para que você possa manter produtivo, tá? Manter seguro, com saúde, né? Trabalhando na empresa dele, voltando para sua casa em segurança. Então, ele vai exigir o uso do EPI. Isso é uma obrigação dele, tá? Outra obrigação dele, do empregador, é substituir quando danificado ou extraviado, tá? Seu EPI pode quebrar, seu EPI pode, de repente, ficar impróprio para o uso, tá? Seu EPI pode ser perdido, de repente você foi movimentado de uma cidade para outra e no caminho pode ter se perdido, tá bom? Ele precisa substituir para você. Outra obrigação dele é a manutenção periódica dos EPCs, tá bom? Dos equipamentos de proteção coletiva. É a obrigação dele, porque não somente você está utilizando aquilo, mas todas as pessoas que estão trabalhando naquela área. Legal, vimos as obrigações do empregador. Agora, vamos ver as obrigações do colaborador. O colaborador possui algumas, né? Como vocês podem ver aqui, utilizar apenas para o fim a que se destina, utilizar o EPI da maneira correta. Então, se você vai utilizar um capacete no seu trabalho, você não deve utilizar esse capacete para fazer outra atividade que não seja no seu trabalho, tá bom? Outra coisa que o colaborador tem a obrigação de fazer é se responsabilizar pela guarda e conservação do próprio EPI, tá bom? É um equipamento de proteção, é importante que ele esteja funcional, né? Então, o seu capacete, o seu óculos, precisam aí de uma limpeza periódica, né? Uma manutençãozinha periódica nesse sentido, né? Para manter ele em condições de você utilizar. Outra obrigação do colaborador é comunicar ao empregador caso o EPI se encontre impróprio para o uso. Porque assim, lembra que eu falei? O empregador tem a obrigação de substituir, mas o colaborador precisa avisar que precisa ser substituído. Então, você percebe? Tem uma ligação aqui entre esses dois tópicos. E, por último, cumprir as determinações do empregador quanto ao uso do EPI, né? Novamente, temos aqui um outro tópico ligado, né? Então, o empregador treina, o colaborador cumpre com o treinamento, ele segue as orientações. Agora, vamos saber uma consequência da não utilização do EPI. A utilização do EPI é de caráter obrigatório para todos os colaboradores. No caso da ocorrência de um acidente, caso seja comprovado que o funcionário não estava utilizando o EPI, ele pode ser desligado da empresa por justa causa.